Amém? Abra sua Bíblia. Agora é a mensagem do pastoral. 2 Crônicas, capítulo 7. Verso 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome, perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardardes os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Curve sua cabeça, ore ao Senhor, diante do que você ouviu, diante do que lemos. Senhor, fazemos parte deste povo. Ó Deus, o que os jornais dizem, o que o mundo está vendo, ouvindo lá fora, nos envergonha também, porque somos brasileiros também, porque fazemos parte dessa nação. Ó Deus, porque fazemos parte desta igreja brasileira. Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, se a igreja está ferida, se o Brasil está ferido, eu também estou ferido, Pai. Eu também estou enfermo, Pai. Ó Deus, e nesta noite, ó Senhor, que a tua palavra venha para transformar nossas vidas, que a tua palavra venha para trazer conversão, que a tua palavra venha para trazer arrependimento, Pai, que a tua palavra venha para restaurar a nossa comunhão, que a tua palavra venha para trazer a tua presença em nosso meio, na nossa vida, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, para todos sempre. Amém. Irmãos amados, parece que as mãos do Senhor está encolhida para a nossa nação. Parece que Deus encolheu as mãos. Não temos visto, não temos ouvido manifestações. Parece que Deus está distante de nós. Então nós perguntamos a Deus o que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Por que está acontecendo tudo isso? Porque Deus está triste. Porque Deus não se manifesta. Porque Deus está permitindo, como vemos aqui no texto, é Deus quem faz isso. Não é o diabo. Tem muita gente colocando culpa no diabo, no inimigo. Deus está falando aqui no verso 13: se eu cerrar os céus, se eu não mandar chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste sobre o povo, não é o diabo. Se eu fizer tudo isso, o Senhor está dizendo. Amados, quando Deus falou com Salomão, nesse texto Salomão havia acabado de construir o templo, a casa de Deus, o lugar onde Deus ia se manifestar,
o lugar onde Deus ia agir. E nós vemos aqui que Deus, ele ficou contente, Deus se alegrou, Deus ficou feliz com o ato de Salomão, com o feito de Salomão. E durante a noite, no quarto de Salomão, apareceu o Senhor e disse: eu ouvi a tua oração, e eu escolhi para mim este lugar. Meu querido, no começo de tudo do nosso país, quando vieram os missionários, os cristãos, quando vieram ao nosso país, eles trouxeram uma proposta agradável para Deus. Eles trouxeram o Evangelho, eles trouxeram a salvação, eles apresentaram Cristo. Os missionários ingleses, americanos. A proposta era boa. Da mesma forma que Salomão, quando edificou o templo, a casa do Senhor, a proposta era boa. A proposta dos missionários eram boas. Era para salvar o Brasil. E eu creio que assim como Deus falou com Salomão, Deus falou com aqueles missionários também. Estou contente com vocês. A proposta de vocês é boa, evangelizar o Brasil. Então, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim esta nação. Eu escolhi este país. Eu vou estar neste país, eu vou abençoar este país, eu vou prosperar este país. Tanto é verdade que se falam que nós somos aí mais da metade de evangélicos cristãos. Mas mais da metade de evangélicos cristãos hoje são desviados. Abandonaram o Senhor, se corromperam, se misturaram. Sabe, meu amado? Então eu vejo esta ocasião. Deus, da mesma forma que Ele falou com Salomão, Ele fala conosco. Sabe, amados, Deus ficou feliz. Mas Deus não está feliz. Deus não está contente. Por ocasião da dedicação do templo a Jerusalém, o Senhor fez uma promessa ao povo de Israel. Eu vou abençoar a terra de vocês. Eu vou estar com vocês. Eu vou ouvir a oração de vocês. Ainda que eu mande o gafanhoto, ainda que falte chuva, mas eu vou estar com vocês. Eu vou abençoar vocês. Eu vou reverter as situações difíceis. E a promessa que Deus fez à nação de Israel, eu entendo que é cabível à igreja. É cabível à igreja de todas as épocas. É cabível à igreja nesta época, neste momento, nesse tempo. E a promessa é: quando estiverem em dificuldades, quando vocês estiverem enfrentando períodos de seca, quando vocês estiverem enfrentando a tempestade, quando vocês estiverem em crise, quando vocês estiverem em turbulência, quando a igreja, quando a nação estiver em turbulência, basta dirigir um clamor a mim e a resposta vai acontecer. Basta dirigir um clamor e a resposta vai acontecer. Sabe, amados, mas o texto não fica só aí. O texto diz que Deus estabeleceu algumas condições para que a bênção dele fosse derramada, para que as mãos dele estivessem sobre a nação de Israel, desta forma, dando cobertura e abençoando, guardando, multiplicando aquela nação. Existia algumas condições. Infelizmente, eles não cumpriram. Deus fez uma aliança com eles. Infelizmente, eles não cumpriram a aliança com Deus. Os missionários que vieram para o Brasil fizeram uma aliança com Deus. Nós vamos pregar o Evangelho. Mas aqueles missionários já se foram, já morreram. E a igreja hoje perdeu aquela visão, perdeu o propósito,
como nós ouvimos do pastor Márcio. A igreja se desviou do propósito aonde a bênção de Deus sobre o Brasil, a prosperidade sobre o Brasil, estava lá na proposta dos missionários. Os missionários fizeram uma aliança com Deus. E nós, como igreja, deveríamos estar na proposta daqueles missionários. Foi por causa da proposta daqueles missionários que o Brasil foi abençoado, se tornou o que é. Mas a nação está ferida. Deus está triste. Sabe, meus queridos, e uma das condições que Deus pede nessa aliança, quando estamos passando por dificuldades, não podemos negar que estamos passando por dificuldades. É sempre assim. Os mais pobres, os mais fracos vão perecendo primeiro. Mas não se preocupe que ela chega também no mais forte, no mais importante, ela chega também. Hoje estão morrendo os pintinhos recém-nascidos. São os pintinhos recém-nascidos que estão morrendo, porque não tem comida para eles, não tem comida. Você entende, meu amado? Não tem comida. Um país tão rico, mas não tem comida para os pintinhos. Não tem comida para o boizinho que está lá no curral, confinado, não tem comida para eles. Não tem gasolina para o pobre, que não teve condições de estocar, que não deve estocar, mas o rico tem um reservatório grande na casa dele, mas vai faltar para ele também. Você está entendendo, amados? A situação que nós estamos, a situação que encontra o nosso país, e nós como igreja, qual é o nosso papel como igreja? Meu querido, a palavra de Deus diz aqui, quando Deus diz, se eu fizer todas essas coisas, se eu cerrar o céu, se eu encolher minhas mãos, o verso 14, se o meu povo, Deus está falando com a igreja. Deus está falando com a igreja. A palavra aqui é para a igreja. A palavra era para a nação de Israel. A palavra aqui não está falando para o ímpio. A palavra está falando para nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é que clama a Deus aqui? Quem é que fala de Deus? Somos nós. Irmãos, é hora de nós trazermos a responsabilidade para nós. Se somos homens de Deus, vamos trazer a responsabilidade. Você pode dizer, eu não tenho culpa. Culpa é do político, culpa é do governo, culpa é do prefeito, culpa é de fulano de tal. Irmãos, eu como crente, homem de Deus, eu chamo a responsabilidade para mim. Porque eu sou um homem de Deus. Elias, Eliseu, esses homens de Deus fizeram grandes coisas pelo povo, como homem de Deus. Elias clamou, não choveu, Elias clamou, choveu. Elias clamou, veio fogo do céu. Aonde está o povo? Aonde está a igreja? Então eu chamo a responsabilidade, esse texto é para a igreja. Esse texto não é para político. Esse texto é para nós. Se o meu povo se humilhar, sabe, amados, o afastamento do homem de Deus, o afastamento do homem de Deus, quando o homem se separa de Deus, ele leva a crises, leva a tempestade, traz pragas, primeiramente a nós particular, na minha família. O homem, a família, quando se afasta de Deus, pode estar tudo bem, mas de repente, as coisas ruins vão começar a acontecer, as consequências virão sobre a nossa casa, virão sobre a nossa vida. Imagine vocês, 60% da população brasileira, que são cristãos evangélicos afastados de Deus, e Deus estendendo as mãos para disciplinar como juízo sobre esses 60% de brasileiros. Deveria ser o contrário.
A solução deveria estar na mão desses 60% de brasileiros, que é a igreja, que sou eu, que é você, que está sentado e quem vai ouvir esta palavra pela internet. Afastamento de Deus traz crises. Afastamento de Deus traz tempestades e pragas para a nossa vida. E quando isto acontece, Deus espera, na verdade, uma atitude de humildade da nossa parte. Ele espera a humildade do homem. Sabe, amado, de ser humilde, que é ser humilde não é colocar uma calça rasgada, não é andar descalço, não é colocar uma alpargata nos pés, se bem que a alpargata hoje, se existe, é algo da moda. Mas no meu tempo, quem usava alpargata é quem não tinha dinheiro. Quem era pobre, usava alpargata, havaiana. Sabe, meu amado? Então não é isso. Humilhar-se não é isso. Atitude de humilhação do homem, ser humilde, é reconhecer que nossos atos, de modo, da maneira que estamos vivendo, os nossos atos, as nossas atitudes, está ferindo a santidade de Deus. O nosso jeito de viver, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, as nossas palavras, estão ferindo a santidade de Deus. A igreja está ferindo a santidade de Deus. As nossas atitudes, as nossas maneiras. Então é com este espírito de reconhecimento que podemos melhorar, que estamos aquém do que aquilo que Deus pediu para nós. É com esse espírito reconhecer a nossa fragilidade como homem, como pecador. É desta forma que devemos chegar a Deus e colocar diante dele o nosso clamor, a nossa petição, amados. Senão Deus não vai ouvir. A igreja pode clamar, pode orar, pode jejuar, mas se nós não chegarmos diante de Deus com esta atitude de arrependimento, de reconhecimento que estamos aquém do que aquilo que Ele espera, que Ele quer de nós, só vamos curar a nossa nação, a nossa casa, a nossa igreja, se nós olharmos para nós e reconhecer, como disse o pastor, a nossa podridão como igreja. Eu não estou falando de você individualmente. Uns são mais santos, outros são menos santos, e assim nós estamos no crescimento da santidade. Estamos falando no geral, a igreja num todo. Não estamos acusando, não somos o diabo que acusa, mas nós estamos alertando, reconhecendo que nós podemos melhorar. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se ele me buscar, se buscar a minha presença, é tempo da igreja buscar a presença de Deus. É tempo de buscarmos a presença de Deus. É tempo de chegarmos à face de Deus. Esta busca, amados, esta busca da nossa parte, buscar a presença de Deus, a face de Deus, envolve mudanças da nossa parte. Envolve atitudes diferentes da nossa parte. Envolve uma transformação de vida, na maneira de viver, na maneira de falar. Sabe, amados, não adianta buscar a presença de Deus e ir do mesmo jeito. Não adianta ir do mesmo jeito na presença de Deus. É preciso trocar as vestes. É preciso mudar. É preciso tirar a capa velha. É preciso colocar uma capa nova. Porque se formos do mesmo jeito, as coisas vão continuar do mesmo jeito. O Brasil não vai mudar do mesmo jeito.
É preciso mudar o Brasil, é preciso mudar a maneira de administrar, é preciso mudar os políticos que estão lá. É preciso mudar as atitudes da igreja. Não adianta tirar fulano e coloca fulano. Tem que colocar alguém diferente, com mudanças. Tiraram Dilma, colocaram o Temer. Mudou alguma coisa? Não mudou. Sabe por que não mudou? Porque os dois eram iguais. Ô meu querido, mesma coisa é conosco. Enquanto nós não mudarmos de atitude, enquanto nós não mudarmos nossos atos, nosso jeito, vamos continuar do mesmo jeito, como pessoa e como igreja. É preciso restaurar a comunhão com Ele. A comunhão foi quebrada por Adão, Jesus veio, consertou, mas hoje nós continuamos quebrando comunhão com Deus, quebrando a aliança com Deus, continuamos do mesmo jeito, como igreja. Para isso é preciso deixar o mau caminho, deixar as más atitudes, deixar o pecado. Nada em nossa vida é mais valioso do que a presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa casa, a presença de Deus na nossa família, a presença de Deus na nossa empresa, a presença de Deus dentro da igreja, a presença de Deus no Brasil. Aonde Deus está no Brasil? Sabe, amados, mas a presença de Deus, entenda isso, a presença de Deus na nossa vida, ela não deve ser um dever. Eu aprendi isso, que nada pode ser por obrigação. Eu tenho que ter a presença de Deus na minha vida, porque a Bíblia fala, porque é dever meu como cristão. Se você pensa desse jeito, amado, que é dever teu ter a presença de Deus, eu quero dizer para você, você está completamente errado, achando que é obrigação tua. Você não é obrigado a ter a presença de Deus. Você não é obrigado a servir a Deus. Você não é obrigado a continuar com a sua esposa. Você não é obrigado a temer a Deus. Você não é obrigado a repudiar o pecado, amado. Nunca ninguém disse isso para você. Você não é obrigado. Se alguém falou que você é obrigado a não pecar, se alguém falou para você que você é obrigado a vir à igreja, se alguém falou para você que você é obrigado a tomar a Santa Ceia, eu quero quebrar tudo isso, essa mentalidade sua nesta noite. A presença de Deus é um prazer. A presença de Deus é um prazer para mim. Eu me alegro na presença do papai. Eu sinto feliz na presença do papai. Eu tenho prazer em servir a Deus. Eu tenho prazer em estar na igreja. Eu tenho prazer em pregar esta palavra. Eu tenho prazer em ganhar almas para Cristo. Não é obrigação. Eu tenho prazer em ofertar naquele gasofilácio. Eu tenho prazer. Eu tenho prazer em colocar o meu dízimo no altar do Senhor. Eu tenho prazer. Não sou obrigado a usar esse microfone, não sou obrigado. Mas eu uso porque eu tenho prazer. Toquem por prazer. Não venham cantar porque estão na escala. Eu estou na escala, eu tenho que ir. Sacrifiquem por prazer. Ofereçam os vossos corpos, sacrifício agradável a Deus. Que é isso? É por prazer. Se eu canto, se eu toco, se eu prego, é por prazer. Tudo que eu faço
é por prazer. A presença dele em mim é um prazer. Eu anelo pela presença de Deus. Assim como a corça suspira pelas águas, minha alma suspira por ti, Jesus. O meu respirar é Jesus. O meu viver é Jesus. Tudo faço por Ele. Nada faço sem Ele. Tudo por Jesus. Se eu canto, é para Jesus. Eu não canto para alegrar multidões. Eu não canto para fazer um espetáculo. É isso que está acontecendo, que o pastor Márcio falou. Cantores cobrando absurdo porque eles cantam para pessoas. Eles fazem show. Eles não cantam para Jesus. Certo dia, uma irmã, me perdoe, uma irmã chegou: pastor, por que o senhor não canta aquele hino? Pastor, eu gosto tanto daquele hino, pastor. Canta aquele hino para mim. Minha irmã, a gente canta para Jesus. É para Deus que nós cantamos. É para Jesus que vocês têm que tocar. Não é para alegrar a igreja. Vocês não são animadores de palco. Vocês tocam e cantam para Jesus. É para Jesus, irmã, que nós cantamos. Não é porque a senhora gosta. Nós cantamos porque Jesus gosta. Meu prazer, cantar para Jesus. É meu prazer. Tudo que eu faço é por Ele e nada sem Ele. Sabe, amados, nada em nossa vida é mais valioso do que a presença. É como a presença na casa do papai. Quando nós vamos na casa do papai, na casa da mamãe, aquele filho que viaja longe e quando volta, a alegria de estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus. Será que é melhor estar na casa de Deus ou estar no estádio de futebol, meu amado? Nós precisamos entender isso. Estar na casa de Deus, na presença de Deus, não tem coisa melhor para nós. Mas não é por obrigação, querido. É por prazer. Eu quero a presença dEle. Meu prazer é estar na presença. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas.
presença, Senhor, derrama sobre nós. Encha a nossa vida com teu amor, Senhor. Encha-nos, Senhor, nesta noite. Encha a tua igreja com a tua presença, Pai. Transforma com a tua presença nesta noite. Transforma o nosso falar, o nosso viver. Ó Deus, em nome de Jesus.